Olá, internauta, mais um programa no ar. Hoje aqui com a professora Isabela, de espanhol. Doutora Isabela, também advogada, né? E também o William. Professor Tony, de matemática lá da Escola Alfa Brasil, que trará muitas dicas sobre concurso público a vocês. Bacana. E hoje nós estamos aqui com essas duas personalidades aqui, né? Tony, muito obrigado, né? Queria que você falasse um pouco aí, brevemente, para os internautas, da tua história, né? E como professor aí da Alfa Brasil. Bom, eu sou formado pela Universidade de Guarulhos, né? Já leciono matemática há 15 anos, não só a parte de matemática, física, agora raciocínio lógico também, que é o suprassumo dos concursos, né? E eu passei em 2 concursos públicos na área da educação, onde eu estou trabalhando, né, no estado, né? E eu passei também na ETEC, de Jair Carvalho, em primeiro lugar em matemática financeira e segundo lugar em estatística. Muito bom, né? E o carisma do Tony, os alunos lá do vestibulinho, né, William? É verdade. Também dos cursos de soldado, sargento, enfim. Muito obrigado, Tony, pelos seus préstimos ali na Escola Alfa Brasil, tá? Obrigado. E também sendo agraciados aqui hoje com a presença da doutora Isabela, professora Isabela de espanhol, né? Por favor, dá um olá para os internautas. Olá, internautas, queridos alunos. Eu sou advogada, como o doutor Juliano já disse, sou colega de trabalho do Juliano, do William, e também sou professora de espanhol e inglês em outros cursinhos também. A minha trajetória com o espanhol foi algo muito espontâneo, sempre fui apaixonada por idioma, por toda a carga cultural que ele carrega, e recentemente fui aceita no programa de doutorado da Universidade Federal de Buenos Aires, o que para mim foi o ápice da minha carreira, a minha maior felicidade, e também posso melhorar como professora de espanhol e está contribuindo muito mais, principalmente culturalmente, que é uma língua muito viva, que carrega muita cultura, e eu estou muito feliz de estar na Alfa Brasil e de estar aqui hoje. Realmente é um grande presente, né? Eu acredito assim, Tony, hoje o aluno, muitas vezes, né, ele é preocupado com a prova, mas qual que é a dica principal? Aquele aluno que vai, puxa vida, a prova que eu vou fazer é muito difícil, eu não estou preparado. Qual que é a dica principal? É a leitura do edital, correto? Sim, a primeira parte é a leitura do edital. Mas tem aquela receitinha básica, né? Que é a disciplina. A pessoa que quer prestar um concurso público, ela não pode imaginar que ela vai começar a estudar uma semana antes da prova, ela vai se dar bem. Ela tem que ter aquele momento de disciplina. E quando eu falo disciplina, eu não estou falando do cara marcar todo dia, estudar 2 horas, né, de matemática. Se ele separar do dia dele 15 minutos para resolver um exercício por dia, ele já vai ter no final de semana lá mais de 2 horas de estudo. Né? Então é isso que ele precisa se atentar, é isso que ele precisa prestar atenção. A disciplina no estudo é a chave para passar no concurso público. Professor, a gente estava até conversando lá fora um pouquinho, que as pessoas pensam que matemática são só números, né? Mas tem aquela questão de interpretar o problema para poder ser resolvido, porque se você não interpreta, prejudica o raciocínio da questão. É verdade mesmo isso? Sim. Na verdade, quando a gente fala de matemática, a gente tem que entender o que é a matemática, né? Sim. Por definição, a gente diz que a matemática é a ciência que relaciona os elementos abstratos com elementos concretos. Né? Um número por si só não é matemática. Então, se você souber todas as ferramentas de matemática, todos os cálculos, saber tudo de matemática, e você não saber interpretar um problema, né? Não souber interpretar um problema, você não vai conseguir resolvê-lo. Né? Então, qual é a dica, né, para resolver um problema de matemática, entender, saber interpretar um problema de matemática? É praticar a leitura. Né? E eu não estou falando de ler só edital, né, que é importantíssimo, mas eu estou e também não só de ler problemas matemáticos, mas fazer o que nós chamamos de leitura prazerosa. Conjunto, né? Exatamente, a leitura ela tem que ser uma coisa que faça parte do nosso cotidiano. Quanto mais você lê, mais você vai entender. É como eu sempre digo com meus alunos, quem lê vai além. Né? Então, quanto mais ele lê, melhor ele vai interpretar, melhor ele vai escrever, melhor ele vai falar também. Né? E não é só para matemática, em qualquer matéria. Isso, né, professora Isabela? Qualquer matéria, né? Na prova de língua estrangeira, né? Quais são os desafios? Assim, os alunos ficam muito preocupados? É um bicho de 7 cabeças o espanhol? Como funciona? Explica um pouco pra gente,
do que você vem percebendo por aí? Então, o primeiro dia de aula eu costumo dizer que eles estão assustadíssimos. Eles me perguntam, professora, como é essa prova, o que vai cair, eu não consigo traduzir. E aí a gente entra justamente no que o Tony disse, que a chave é a interpretação do texto. Eu costumo dizer para eles que eu tenho alunos formados em espanhol que não conseguem resolver uma questão do Enem. Por quê? Porque eles pensam em traduzir. E não precisa traduzir. Você tem que interpretar o texto. E para interpretar, o cursinho, principalmente Alfa Brasil, a apostila do Alfa, oferece subsídios para que consiga interpretar não só o texto, mas também o que a questão está pedindo. Porque não adianta você interpretar o texto, eu sei o que esse texto tá dizendo, mas não é o que a questão está pedindo. Então, você tem que interpretar o texto, a questão e as alternativas. Então, por isso que nós damos uma base gramatical para tornar a interpretação propícia para a resolução da questão. E é isso, né, William? Porque é todo um grupo pedagógico que elabora a apostila, enfim, preocupado realmente em focar no edital, né? É isso aí. E, professora, falando sobre o espanhol e o português, né? É verdade que são muito parecidos os dois? Então, os dois possuem a mesma raiz, né? A mesma origem. E nós indicamos para um aluno que não tem contato com nenhum idioma, nem o inglês, nem o espanhol. Se for optar por um dos dois, opte pelo espanhol, pela facilidade de aprendizado. Só que a prova de inglês costuma ser mais tranquila, tá? O espanhol tem, que vai ser o nosso Fique Ligado, tem diversas pegadinhas, que são os falsos cognatos, as palavras heterossemânticas, que a grafia parece uma palavra em português, mas a tradução completamente diferente em espanhol. Só para lembrar, né, William? Daqui a pouco teremos o quadro novo, né? Fique ligado. Fique ligado com o professor Tony, que também já deixará gravado o quadro aí, com a professora Isabela. Então, professora, é preciso ser fluente no idioma... No espanhol? Ou, lógico que ajuda, né? Ajuda. Mas não é necessário. A pessoa tem um domínio já razoável, já colabora com a prova. Não é necessário ser fluente no idioma. Conforme eu disse anteriormente, nós vamos trabalhar para conseguir interpretar. Então, uma boa carga de vocabulário, uma boa carga de informações culturais e também saber identificar os gêneros textuais. Uma tira cômica, uma poesia, já caiu no Enem, uma canção folclórica, por exemplo. Então, não precisa ser fluente, como eu disse. Posso ter alunos fluentes que traduzam o texto, mas não conseguem interpretar. William, aquela perguntinha lá que todo mundo tem dúvida, o número 0, o que é isso daí, William? Professor, vamos lá agora com o senhor, hein? É verdade mesmo que o 0 é par? Ou é ímpar, professor? É par ou ímpar o 0? Então, a gente precisa entender, como eu falei anteriormente, a respeito da definição do que é par ou do que é ímpar. Né? Normalmente, quando a gente vai explicar para uma criança o que é um número par, a gente fala para ele que o número par é um número que pode ser dividido por 2. Correto. Né? Mas a gente for parar para pensar, qualquer número pode ser dividido por 2. Né? Até os ímpares podem ser divididos por 2. Quando a gente fala de divisor, a gente está falando de números que dão um resultado exato. Isso mesmo. Tá? Então, para definir melhor o que é um número par, é melhor a gente dizer que números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Dessa forma, os ímpares, né, são aqueles terminados em 1, 3, 5, 7, 9. Mas essa é só uma das perguntas interessantes, né? Outra pergunta que é interessante é se o número 1 é primo. Né? Todo mundo confunde e acha que o número 1 é primo por causa de uma má definição que é feita, né? Dizem que números primos são aqueles que podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Dentro da lógica matemática, o 1 seria primo nesse caso, né? Verdade. Só que o número 1 não é primo, né? Para ser primo, o número precisa ter 2 divisores e apenas 2 divisores, né? Eu acho que uma pergunta puxa a outra, achei interessante falar sobre isso. E a definição do número 0, então, para a matemática? O número 0 é par. É par. Exatamente. Já está tirada essa dúvida que muitos alunos chegam para nós. Não erra mais. É verdade, não erra mais. Não erra mais. Também, William, vamos falar um pouco. Matemática, ela cai na maioria dos concursos, Uma boa parte deles, né? Existem alguns concursos que não caem, né? Mas nós temos também a ideia do raciocínio lógico também, que cai em muitos concursos, né? E o raciocínio lógico, ele é uma armadilha para quem não está preparado? Na verdade, qualquer matéria de concurso público, a ideia não é criar-se uma armadilha, sim, né? Sim. Ele tem uma razão de ser, ele tem uma razão de estar lá no concurso, né? Quando se fala de raciocínio lógico, a gente está
forçando a pessoa a estudar ou até mesmo provar a questão de interpretação de leis, quando duas leis acontecem ao mesmo tempo, né? Quando uma coisa está sujeita a uma situação, ou quando está sujeita a uma situação B, ou se está sujeita às duas situações ao mesmo tempo, né? Então não é uma coisa fútil, né? Não está lá por ser armadilha, foco, mas né? é mais... Estudar, né? Exatamente. E voltando, professora Isabela, agora com a senhora, prova de espanhol tem muita pegadinha, como a senhora já disse, a doutora já disse, mas na tradução ou na interpretação? Ou nos dois? Nos dois. Nos dois. Algumas provas são bem específicas, por exemplo, a PUC e o Mackenzie costumam cobrar mais gramática do que a interpretação de texto em si. Então, tem lá um gênero textual, uma tira, um poema, e eles perguntam na frase tal, da linha tal, está na norma culta ou na linguagem informal. E daí o aluno tem que estar atento. O que identifica uma norma culta? O que identifica uma linguagem informal? Também o aluno tem que conhecer expressões idiomáticas típicas de determinada região. Não adianta dominar o espanhol da Espanha, sendo que Uruguai e Argentina usam muito o vós, por exemplo, vós, né? E a Mafalda, como a maioria sabe, é argentina e está em quase todas as provas, né? Inclusive, no CFO de 2014 caiu uma tira também. E era exatamente isso que eu acabei de te dizer. Tinha a tira e uma pergunta sobre gramática sobre a tira. Então, o aluno teria que interpretar e estar atento também às normas gramaticais. E era, não vou dizer uma pegadinha, mas exigia uma atenção a mais, assim. Uma dica importante. William, para quem não sabe, o CFO é o curso de formações de oficiais da Polícia Militar. É um curso que nós ministramos lá na Alfa Brasil, para quem quer fazer aí o barro branco, né? Isso mesmo. Tá? E eu anotei uma palavra aqui, professora, nós estamos conversando aqui no caminho, né? Palavras heterossemânticas. Isso. Fale um pouquinho para o internauta que tem dúvida. Então, as palavras heterossemânticas vai ser tema do nosso Fique Ligado. Mas já vou dar uma palhinha. Uma pinceladinha. Por exemplo, são palavras que na escrita, na grafia, se parece muito com palavras em português. E é aí que os alunos costumam escorregar. Mas o significado é completamente diferente. Então, a gente vai aguardar agora para ver o Fique Ligado, não é verdade? Com certeza, vai ajudar muito. É verdade. Tony, vestibular, vestibulinho, cai muito matemática, né? E nos cursos que nós ministramos lá, soldado, sargento, CFO. O CFO, o próprio CFO, né? O curso que nós já tivemos lá, que é o da Guarda Civil Municipal. Inclusive com 50% de aprovação, metade da sala alcançou o objetivo. Aproveitar para parabenizar os alunos. Até o professor Tony. O professor Tony, verdade, né? Lógico. A Isabela participa conosco no curso de vestibular. Preparatório do Enem, né? Que tem o curso de espanhol, e também no CFO, que ela faz dobradinha com outra professora, né? Mas a gente tem um grupo seleto de professores lá, graças a Deus, né, William? Isso aí. Tony, você já pegou algum caso curioso, assim, em aula, de algum aluno, alguma coisa que você possa registrar, que você se lembra, se alguma coisa curiosa? Enfim, você nunca passou por nenhum... Porque geralmente os professores contam algumas histórias engraçadas e curiosas, né? Você já teve na tua trajetória algum caso curioso envolvendo aluno, alguma questão de prova, enfim, você não se recorda agora? Não, tem bastante casos curiosos, né? Eu acho que a gente vê em muitos programas, por exemplo, do Chaves, né? Fala, com laranja eu sei fazer a conta, né? Isso aconteceu comigo em sala de aula, né? Vou explicar lá para uma aluna como é que faz a divisão. Né? E ela não sabe fazer a divisão, aquele para ela é um bicho de 7 cabeças, né? Eu falo assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer continha com dinheiro, né? Então você pega assim, você tem R$100 para dividir por 4 pessoas, quanto que vai dar para cada um? Aí ela olhou para mim e falou assim, olha, eu já tentei trabalhar com dinheiro, mas eu não gosto de trabalhar com dinheiro. E acabou a situação, ela não queria trabalhar com dinheiro de jeito nenhum, só porque ela já tinha dificuldade com aquilo, né? Então, quer dizer, se eu tivesse trabalhando com qualquer outra coisa, ela faria a conta, mas com dinheiro ela não mexe. Não mexe com dinheiro. E tem aqueles alunos, né, William, que tem um pouco de ojeriza matemática, né? Não, matemática não entra na minha cabeça. E começa a estudar, verificar que é uma questão que precisa de foco, né? A pessoa tendo foco porque muitas vezes a pessoa não tem aquela
facilidade, mas ela entra no preparatório, no cursinho, ela começa a desvendar que não é um bicho de 7 cabeças. A matemática é gostosa, como o espanhol é muito bom de se trabalhar. Exatamente. William, a língua portuguesa, isso é fantástico. É o diferencial do preparatório. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Que se eles acham que a vida deles é muito complicada com a matemática, imagine sem ela, né? Porque, na verdade, a matemática é uma ferramenta que foi inventada para facilitar a vida do homem, não para complicar, né? É verdade. Então tem que ter isso em foco. Tem algumas dicas aí que a professora Isabela pode passar pra gente aí, William? Professora, conta pra gente. Antes do finalzinho do programa aí. É aquela dica de ouro que o Tony já disse. Leia o edital, saiba o que a prova cobra, o que vai cair para você não perder tempo estudando o desnecessário, né? Nenhum conhecimento é desnecessário, mas um dos desafios nessa fase de vestibular e de concurso é justamente a gestão do tempo, você gerir o seu tempo. Então, focar naquilo que realmente interessa para a matéria, conheça o tipo de prova, realize provas antes e a leitura. A leitura é muito importante porque amplia o seu vocabulário, a leitura também tem a carga cultural, né, que é bastante necessária, e aí você vai criar um ambiente totalmente fértil para o seu aprendizado, para você absorver as aulas do cursinho e conseguir desenvolver os exercícios e lograr êxito no seu objetivo, que é passar na prova. Fica aí a dica, né, internauta? E o professor Tony em matemática? Uma dica mesma rápida, coisa. mesma Dica coisa? rápida, a melhor dica que a gente pode dar hoje é a leitura. Edital, É leitura, né? É isso aí. Bacana. Antes de finalizar, né, também, você estudar com base também em provas antigas, né, William? Com simulados, isso é fantástico. Ajuda e muito, não ajuda, Tony? Ajuda bastante. É óbvio que a questão que caiu na prova do concurso anterior não vai cair, mas você vai ter uma base, né, do que você pode estudar. A mecânica pode ser parecida, né? A ideia da interpretação, a mecânica, que ferramenta usar. E no mesmo caso, no espanhol, né? Também, o mesmo caso no espanhol. A mesma questão não vai cair, mas às vezes o mesmo tema numa forma diferente de se questionar. Eu costumo falar para os meus alunos, faltando um mês para a prova, vocês resolverem 20 questões por dia. O Tony vai me ajudar aí na conta. 20 questões por dia, 30 dias. Quantas questões são? A gente já dá 600 questões. Viu? Já é bastante. Muito bom. William, e agora o nosso quadro? Fique ligado. Roda a vinheta. Olá, pessoal, internautas, alunos. Estamos aqui hoje no Fique Ligado com a batalha final Humanas versus Exatas, hein? O espanhol vai nocautear a matemática hoje. É brincadeira, gente. A gente tá aqui pra fazer vocês nocautearem a prova, né? É isso aí. E que história é essa? Já que eu sou de humanas, eu não entendo direito esse negócio de grandezas proporcionais. Como é que é esse negócio, professor? Isabela, é o seguinte. Quando a gente fala de grandeza proporcional, a gente está fazendo a comparação entre duas grandezas. É como comparar, por exemplo, a quantidade de funcionários trabalhando numa obra, né? Quanto mais funcionários estiverem trabalhando, menos tempo vai levar para essa obra ser concluída. Isso a gente define como inversamente proporcional. Já no caso de diretamente proporcional, a gente pode falar, por exemplo, a respeito do pão que a gente compra na padaria. Quanto mais pão a gente comprar na padaria, mais gordo a gente vai ficar. Não é isso. Na verdade, é quanto mais pão você comprar, mais você vai pagar na boca do caixa. Eu sei que isso para você é muito difícil, porque você é de humanas, né? Você fica assim um tanto embaraçada. Não, eu não fico embaraçada, professora. A gente vai falar sobre isso. A nossa dica de espanhol são os falsos cognatos, aquelas palavrinhas que se parecem com a escrita em português, mas o significado é completamente diferente. Aproveitando o gancho do professor, embaraçada em espanhol significa grávida. Tá? Não é o que eu estou fazendo na sua matéria, eu não estou perdida, embaraçada na sua matéria. Outra palavrinha, oficina, tá? Oficina em espanhol, escritório. Tá bom? Cuello ou cuello, dependendo da região, é pescoço. E vaso, que é copo, não é um vaso. Quer dizer que na Argentina não dá pra plantar uma flor num vaso? Não dá pra plantar. Se você quiser plantar um feijãozinho no algodão, pode começar no vaso, né, professor? Certo. E deixa eu ver se eu entendi esse negócio de grandeza. Então quer dizer que quanto mais os alunos estudarem, mais rápido eles vão aprender e maior vai ser a possibilidade de eles passarem na prova. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por nos assistir, curtam a nossa página, sigam o Alfa Brasil no Facebook e fiquem ligados na próxima dica. É isso aí, fiquem ligados. Internauta, o nosso programa está chegando ao fim, né?
William, vamos falar um pouco aí dos cursos que nós temos hoje aí na Alfa Brasil. Sargento, né? Sargento pela manhã e à noite. Temos o preparatório para soldado, vestibular e vestibulinho, né? Lembrando que vão abrir mais 2 concursos, né, Juliano? Quais são? Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Concurso muito bom para quem tem ensino médio aí. E uma ótima oportunidade, viu? Estamos aí com as matrículas abertas. Onde que fica a escola, William? Fica na Avenida Antônio Massa, número 465, próximo ao McDonald's. Lembrando também do SAP, né, Juliano? Concurso de agente penitenciário. O concurso de agente penitenciário que nós vamos trabalhar também. Então, quem tiver interesse já procura a escola. É verdade, é isso aí. O programa Concursando está no fim. Muito obrigado, um forte abraço. Tony, muito obrigado. Professora Isabela, muito obrigado. Obrigado, internauta. Até logo, internauta. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.